Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Live surpresa, sim, numa quarta-feira de cinzas. Se você vai ver a gravação dessa live, essa live vai ficar aqui disponibilizada. O tema de hoje aqui pra gente é o mito da caverna de Platão. Gabi, pelo amor de Deus, o que caverna de Platão tem a ver com marketing, com imagem? Vamos conversar um pouquinho aqui? Bom dia, galera, comenta aí pra mim se vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem, se tá tudo certo nessa quarta-feira de cinzas. Me manda um ok do áudio aí, por favor, se vocês estão me vendo bem. Bom dia, bom dia! Como que foi o carnaval? Vocês curtiram o carnaval? Pegaram pra descansar? Como que foi o carnaval de vocês? Conta pra mim aí, eu tô muito curiosa pra saber. O meu carnaval, gente, foi um carnaval bem de reclusão, sabe? De ficar quietinha, de aproveitar a família, de descansar. Como que foi pra vocês? Eu até dei uma sumida do Instagram, recebi umas mensagens. Nossa, Gabi, cadê você? Na verdade, tem um mês aí, né? Que eu tô mais paradinha, mais quietinha. E agora, o que eu, optei aqui pra gente conversar um pouquinho? Gente, confirma pra mim, vocês estão me ouvindo? Eu tô com esse fone novo aqui, eu quero saber se esse trem tá funcionando. Tá bom o áudio? Me manda um ok aí, vai. Vou esperar vocês mandarem um ok pra gente começar com o nosso tema aqui. Ó lá, a Baleia Design tá falando que foi metade descanso e metade trabalho. Tá bom, né, Baleia? Pelo menos é pra descansar um pouquinho, né? Áudio ok, obrigada. Bora lá então, gente. Vamos lá que a gente vai bater um papo rápido aqui. Ótimo, obrigada, pessoal. Obrigada pelo ok do áudio. Então vamos lá, gente. Por que eu resolvi, vir falar aqui com vocês sobre o mito da caverna de Platão? Por quê? É muito louco isso. Mas assim, tem uma coisa que tem me incomodado. E talvez vocês também tenham percebido isso. Eu falo de marketing, a minha especialidade é marketing, vendas, imagem pessoal, posicionamento, como você aumentar a percepção de valor sua, do seu produto, do seu serviço, Vocês, conta pra mim o que vocês fazem, Com o que vocês empreendem, conta também que eu quero saber. Então, eu sempre falo, olha gente, antes da pessoa comprar, seja o seu produto, seja o seu serviço, mentoria, curso, sei lá o que você vende, A pessoa vai comprar você primeiro, principalmente a gente falando aqui, de rede social, de Instagram. Vocês usam, gente, o Instagram de forma profissional? Ou vocês usam o Instagram de forma, sei lá, casual, pessoal, só pra ficar olhando coisa dos outros? Aqui, acredito eu, que eu converso com mulheres que usam isso aqui, como uma ferramenta de trabalho, certo? A Baleia, olha lá. Ai, que legal, Baleia! Identidade visual, muito bom. Então a gente conversa bastante, Nossos assuntos são bem complementares. Eu acho que vai fazer muito sentido pra você o que eu tenho pra falar aqui hoje. Olá, 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 Jana, seja muito bem-vinda. Galera que vai chegando aí, conta aí pra mim com o que vocês trabalham, tá? E aproveita, gente, dá um coração aí pro Instagram começar a avisar. Porque que acontece, Faz tempo que eu não faço live, faz tempo que eu não apareço por aqui, então o Instagram acaba que ele fica meio assim, vamos ver o que vai acontecer aí. Então se você chega na live, dá uns coraçõezinhos aí, o Instagram vai entender que o conteúdo aqui é importante, que tá relevante pra vocês, ele começa a entregar pra mais pessoas, tá bom? É assim que o negócio funciona aqui e a gente tem que acatar as regras da casa, certo? Olha lá, a Jana tá falando que usa de profissional e pessoal, Ah, obrigada, gata, você adora meus conteúdos? Que bom. Então fica aqui, gente, que pra esse mês de março eu tô preparando umas coisas bem legais. Inclusive, segunda-feira vocês vão ver uma mudada aí de identidade visual, vai chegar algumas coisas novas. Olha lá, terapeuta ocupacional, mora em Estocolmo, que legal, seja muito bem-vinda. Imóveis, beleza, gente, vai contando aí pra mim que eu quero saber o nicho de vocês. Com o que vocês trabalham, tá bom? Bota aí o que você vende, Se você faz curso, se é mentoria, se é coisa assim, física, vamos dizer assim, Vende produto. Com quem você trabalha? Conta aí que eu quero saber a área de vocês, tá bom? Mas por que eu tô propondo, então, essa parte da gente conversar um pouco sobre o mito da caverna de Platão? Então, como eu tava contando pra vocês, eu trabalho com marketing, eu trabalho com vendas, eu trabalho com percepção de valor para marcas pessoais, tá? Então, eu realmente acredito que quando você passa uma percepção melhor de valor na sua imagem pessoal, isso aí vai associar ao que você vende, ao que você entrega, a tudo que você faz. E eu não tô falando só para empreendedoras, não. Às vezes você que trabalha, no regime CLT, autônoma, não sei. E tudo isso, essa parte do que tá perto de você, do que encosta na sua pele, do que passa de comunicação para as outras pessoas que estão te vendo, vão ser associadas ao seu comportamento, vão ser associadas à sua vida, tanto pessoal quanto profissional, Então, quando eu vejo uma mulher
que não se cuida, que ela tá lá com aquela imagem de relaxa, assim, de desleixo, aquela coisa que a pessoa fala, eu não me importo com isso, ou não dá tempo, eu não tenho dinheiro, aí vem um monte de conversa, né? Um monte de... Sempre que eu já começo... Eu não vou chamar de desculpa, porque eu sei que essa pessoa realmente ela tá passando por isso, sabe? Questão de dinheiro pega mesmo, eu sei, as roupas não são baratas, né? A gente tem opções aí mais baratas e tal, eu sei que isso acontece. Só que quando a gente olha pra uma coisa que é só, tipo, é só imagem, é só marketing, é só fazer post, é só se mostrar, é só vender, e vender a qualquer custo, a qualquer preço, né? Muitas vezes vende, aí chega lá e entrega não é tão legal, ou a pessoa até tá faturando, mas ela não sente que aquilo preenche ela de alguma forma, sabe? Vocês já sentiram isso? Conta pra mim, que às vezes você tá numa luta, você vem aqui, você faz conteúdo, você se mostra, você corre atrás, mas do que você tá correndo atrás exatamente, né? E uma coisa que me incomoda muito, e eu tenho visto muito isso no mercado de imagem pessoal, né? De marketing isso já existe há muito tempo, mas o mercado de imagem pessoal ele tá crescendo, né? A gente tá vendo um monte de consultoras aí, as pessoas estão cada vez mais olhando pra isso. Quando eu comecei a trabalhar com isso em 2012, era uma coisa assim muito inacessível, as pessoas não entendiam direito o que era imagem, né? Ai, que isso é só pra artista. Eu ouvia tanto isso. Não, isso é só pra artista, gente rica que aparece na TV. Eu não preciso pensar nisso, né? E com o tempo, é claro que esse conhecimento foi, né, sei lá, disseminando, as coisas foram acontecendo, aí veio a rede social com tudo, a galera tendo que aparecer mais e tal, o empreendedorismo bombando, as pessoas começaram a se preocupar mais com isso e o mercado foi crescendo. Só que hoje a gente vê um monte de consultoras de estilo falando só de look, né, de roupa. Combina tal cor com tal cor, você tem que botar uma roupa assim pra você passar, sei lá, mais credibilidade, você tem que fazer foto de braço cruzado, você não pode ser boazinha, você não pode isso, não pode aquilo, não sei o quê, né? É muito cheio de regra, tipo, que você pode, que você não pode. E aí o que acontece? As pessoas passam por essas consultorias e elas saem lá com um manualzinho, do tipo, só posso usar vermelho, só posso usar verde, só posso usar azul, sei lá. Mas, vira só uma coisa muito... com falta de significado, sabe? E é por isso que eu quero conversar hoje com vocês sobre o mito da caverna de Platão. Porque se você faz isso, né? Você vai lá, dá um tapa no seu visual, pensando somente em marca, em imagem, em vendas no final, você não sustenta isso. E, gente, me aparece muitas seguidoras, alunas, falando assim pra mim, Gabi, eu quero fazer isso aqui, né? Quero trabalhar minha imagem pessoal e tal, porque, sei lá, me falaram que eu preciso fazer isso. Porque eu vi alguém falando que é importante trabalhar minha imagem. Porque eu vi que eu preciso, né, sei lá, passar mais credibilidade, não sei o quê. Só que a pessoa faz isso por motivos errados. Ela faz isso porque alguém falou pra ela que isso é importante, né? E ela não sente, ela não gosta daquilo de verdade. Gente, quando você não gosta disso de verdade, quando você não olha pra você no espelho, você realmente não gosta do que tá ali, por mais que você mude a maquiagem, por mais que você mude o cabelo, por mais que você coloque uma roupa super linda e maravilhosa, você nunca vai estar satisfeita. Eu tenho, assim, muitas conversas sobre isso com vocês aqui, né? Tipo, a pessoa tá lá toda linda, maravilhosa, mas ela só olha, sei lá, pra barriga. Porque, Gabi, não consigo. Qualquer roupa que eu coloco, eu só consigo olhar pra minha barriga. O problema disso é na cabeça, né? É o como ela tá se enxergando, tá? Deixa eu ver aqui, vai lá, Jana. Eu me sinto correndo e girando atrás do próprio rabo, igual cachorro. Porque a gente tá começando e se assusta com tanto conteúdo estagna. Exato. E assim, a gente vive numa era que eu acho que isso aqui, em algum momento, não vai se sustentar mais, que é muito conteúdo, muito. As pessoas postam 3 vezes por dia, sei lá, 50 stories, e muita gente até estimula, né, a gente a fazer isso, do tipo, cara, tem que ter quantidade, vambora. Quem não é vista não é lembrada, e vamos. Só que esse ritmo muito acelerado, por muito tempo, ele não se sustenta, concorda? Não tem como a gente ter a gente nem tem tanto conteúdo pra passar, assim, tanta quantidade. E aí a gente entra numa dualidade. O que é dualidade? É quando a gente escolhe uma coisa ou outra. Ou você vai ter quantidade ou você vai ter qualidade. A gente não consegue ter os dois. Porque quando as coisas começam a ser produzidas em alta quantidade, você não consegue se aprofundar tanto, sabe? É que nem assim, quando o perfil, por exemplo, o Instagram começa a crescer demais de uma pessoa, a qualidade dos seguidores dela ali vai diminuir, né? Ela não vai conseguir atingir as pessoas de forma tão qualificada como se ela tivesse um perfilzinho um pouco menor,
Mas ali estão pessoas que realmente fazem sentido, sabe? Para o negócio, para a marca, que se conectam com essa pessoa por questão de valores também. E não só porque, sei lá, né, que eu tô aprendendo. Beleza, aprender é legal, mas o que você faz com tanta coisa que você aprende? Gente, a gente vive uma época que as pessoas estudam, vêm trocentos mil vídeos e participa de tudo e tal, mas não aplica nada. Mas não aplica nada. Eu não vou me excluir dessa, porque eu também já tive essa fase de muito estudo. Só que eu ficava com a cabeça cheia e falei, tá bom, e como que eu levo isso pra prática agora? E tá bom, então, um exemplo, né, arquétipo. Vocês sabem que eu amo esse tema, estudo muito. E aí, até por isso tanto que eu estudo mitologia, que eu venho aqui falar com vocês de mito da caverna, né, essas coisas assim, porque eu gosto muito de aprofundar, né, nos estudos. E aí as pessoas vindo assim, Gabi, mas eu não sei qual é o meu arquétipo. Aí ela vai lá, sei lá, faz um teste, ou até, enfim, pega uma aula lá, descobre, entende lá, identifica o arquétipo principal dela, tal. Tá, mas e agora? O que eu faço com isso? Tipo, adianta você saber qual que é o seu arquétipo? Eu faço o quê com essa informação depois? Eu aplico isso como na minha vida, né? Às vezes as pessoas vão pra esse lado e eu falo, cara, não adianta. É só um conhecimento que ele é raso, superficial, que muitas vezes vai te trazer mais confusão do que realmente te trazer clareza ou algum resultado, né? E você fica ali, tá, buscando. Deixa eu ver, qual que é a próxima? Agora, sei lá, é funil de conteúdo. Agora gatilhos. Não, eu tenho que saber todos os gatilhos mentais e vou usar todos os gatilhos. Gente, eu corrijo muita página de venda, né, legenda, essas coisas assim. E eu vejo as pessoas, às vezes elas querem pegar tudo que ela sabe, ou todos esses gatilhos que ela aprende e colocar num único texto. Aí fica um texto cheio de, sabe assim, super superficial, cheio de gatilho e de comandos e de não sei o quê. Por quê? Porque ela aprendeu que aquilo é o certo. E ela sai fazendo e fica igual a Jana comentou, fica correndo atrás do próprio rabo. Por quê? Porque pode vir até um resultado no começo, mas esse resultado ele não perdura, né? Ele não se mantém. E uma das coisas mais difíceis, gente, agora falando de negócios, não é chegar no nível que você deseja, é se manter lá. Isso é muito difícil. Por isso que a gente vê tantas pessoas que vêm, estouram e daqui a pouco elas somem. Isso acontece em todos os mercados, não é mesmo? Música. Quantas bandas aí que é sucesso de uma música só? Quantas empresas... Nossa, gente, loja de roupa, marca, abre, fecha. Barzinho, ele vira um momento, né? O hype do momento, daqui a pouco ele fecha. Por quê? Porque se manter lá é o mais difícil, né? E o que a gente tem que fazer para se manter lá? Não é mesmo? A gente tem que entender muito bem para onde a gente está indo. Qual que é o nosso jogo? Qual que é o caminho que a gente está traçando? Então, às vezes você sai fazendo tudo. Você, tá bom, mas para onde que eu tô indo com tudo isso aqui? Então eu vou, sei lá, começo a me vestir melhor, aí compro um monte de roupa, compro um monte de coisa para fazer com aquilo direito. Não é mesmo? Então, hoje a gente vai conversar sobre o mito da caverna de Platão. O que é isso? Deixa eu ver aqui que eu até peguei uma imagem para tentar exemplificar um pouco mais para vocês. Vocês estão conseguindo ver aí? Confirma aí pra mim, gente. Vocês estão vendo? Esse mês aqui de março, a gente vai conversar bastante sobre o mito da caverna. Por quê? Porque a minha proposta pra você aqui é que você saia dessa caverna. Tá bom? Vocês estão afim de sair da caverna? Porque assim, a gente vive muitas vezes aqui, ó. O que é o mito, né? Deixa eu explicar um pouquinho aí. Vocês conhecem, gente? Alguém conhece? Fala pra mim, alguém já ouviu falar, já, sei lá, assistiu alguma coisa sobre isso? Conhece o que é o mito, sobre o que fala? Conta aí, deixa eu ver se vocês já sabem pra eu ver qual que é meu ponto de partida aqui. Ó, o que acontece, né? O mito da caverna de Platão é uma história, tá? Não quer dizer que isso realmente aconteceu, tá bom, gente? É um mito, é uma história, tá? Só que para que serve esses mitos, essa mitologia, essas histórias que a gente aprende e vai repassando às vezes para os outros sem saber direito, né? Porque essas histórias, elas vão mostrando coisas que a gente passa na nossa vida e que a gente tem que superar. Gente, os filmes mais de sucesso aí que a gente vê, todos eles têm histórias que são arquetípicas, que são histórias que se repetem. Por exemplo, o Patinho Feio. Todo mundo conhece a história do Patinho Feio, não conhece? Todo mundo conhece, né? A gente lê para as crianças, a gente ouvia quando era criança. O que é a história do Patinho Feio? Ele nasceu num lugar, né? Ele foi trocado lá, o ovo, aí ele nasceu no meio dos patos, mas ele era um cisne, ele não se identificava com ninguém, ele se achava feio, ele foi excluído, né? E aí ele sai andando sozinho, e aí uma hora ele encontra, né? Outro cisne, e aí ele se identifica, ele começa a se achar lindo, e aí tudo muda na vida dele. Por quê? Porque é como ele se enxerga.
Gente, essa história se repete, mas muitas e muitas vezes, né? Aquele filme, O Diário de Princesa, um monte de filme vai vindo isso, né? Do, tipo, a pessoa vai lá, ela tá meio largada, e aí eles trazem de uma forma mais superficial, muito falando pra imagem, então a pessoa tá um pouco largada, a hora que ela se arruma, toma um banho de loja e tal, se sente super bem, agora ela vai despontar. Né? E essas histórias vão se repetindo, mudam os personagens, mas o enredo principal é o mesmo. E o mito da caverna de Platão é basicamente isso. Só que aqui a gente tem uma interpretação muito errada do mito da caverna, tá? Então eu vou conversar com vocês sobre qual que é a interpretação errada e qual que é a interpretação que a gente deveria realmente estar fazendo disso aqui. O que acontece então, né? Platão conta uma história, né, de que tinham pessoas que elas nasceram na caverna, que elas sempre viveram ali, então são as pessoas que estão retratadas no cantinho aqui, que elas estão acorrentadas, elas não podem sair da caverna. Então ela fica ali na caverna, vivendo, olhando, né, o que tudo que ela enxerga é através do que outras pessoas estão projetando nessa parede. E para elas isso é o mundo lá fora, né? O que ela vê de projeção ali dentro da caverna é o que está acontecendo lá fora para elas. Por quê? Porque elas nunca viram o lado de fora, então elas não sabem como são as coisas do lado de fora. Então ela acredita naquilo que está ali. E aí, fazendo um paralelo com a nossa vida, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente observa, com as coisas que a gente consome. Por quê? Porque os nossos olhos e ouvidos, gente, é como que a gente alimenta, né? A nossa cabeça, é como a gente alimenta. Então, se você vive num lugar em que tudo que você vê é ruim, é claro que você vai acreditar que o mundo é ruim. Né? E o contrário também é verdadeiro. Às vezes você vive num lugar em que, nossa, as pessoas são boas, essas pessoas uma puxa a outra, né? É um ambiente nutritivo, vamos dizer assim. Você acredita que o mundo também é assim. Faz sentido isso pra vocês? Conta aqui pra mim. A Gabi está viajando muito, né? Porque isso aqui é a essência nossa, né? O que a gente enxerga, o que a gente consome, vai alimentar o que a gente é, sabe? E é esse ponto que eu quero bater aqui com vocês hoje. Então, se você tá ali, né, no caso deles, ficava ali acorrentado, só olhando as projeções do que o mundo era lá fora. Só que essas projeções, o que eram? Monstros, guerras, morte, só coisas horríveis. E essas pessoas falavam assim, nossa, o mundo lá fora é horrível, eu não quero sair daqui. Eu prefiro ficar aqui. Quem lembra de Rapunzel aqui? Não é? Rapunzel era isso, a mãe dela, a bruxa e tal, ela foi lá, colocou a Rapunzel na torre e falou, Rapunzel, você não vai sair daqui, eu tô te protegendo, porque o mundo lá fora é horrível, né? Nossa, é um mundo cruel, as pessoas são más, não sei o que, e aqui você vai ficar protegida, né? Então, o que foi, Beatriz? Ó, filha, ó, feriado em casa é isso. O que foi, meu amor? É que mamãe... Ai, meu pai. Gente, vocês estão com os filhos em casa também? Minha linda, vai lá brincar com a sua irmã. Daqui a pouquinho a mamãe vai, tá bom? Então, gente, o que acontece? Você fica ali vendo aquelas projeções. Então, essas pessoas ficavam ali vendo o mundo lá fora, né? Baseado no que ela estava só enxergando ali. Ela não conseguia sair da caverna para ver realmente o que estava acontecendo lá fora. E... Meu amorzinho, senta ali, meu amor. Presta atenção na história aí. Vai lá, senta aí e presta atenção na história. Gente, é muito legal, porque histórias a gente conta para as crianças e tudo ali tem uma moral, né? Tem um aprendizado que ela tira dali. Vou fazer um paralelo rapidinho, aproveitar que a Bia entrou aqui. Vocês já perceberam que os filhos de vocês, as minhas filhas são assim, né? Principalmente tem uma faixa de idade ali que ela quer ver o mesmo filme várias e várias e várias vezes. Nossa, eu lembro da Maria Eduarda, quando ela tinha uns 4, 5 anos, saiu Frozen, né? Hoje ela tem 10 anos. E a gente via Frozen todos os dias. Passamos assim, acho que, cara, uns 20 dias vendo Frozen todo dia, que ela queria ver. Por quê? Porque a criança, ela vai pegando pedaços de fragmento da história. Ela não consegue entender a história inteira de uma vez. Então, como tem muitos aprendizados ali, ela vai pegando fragmentos da história para ela ir interpretando, né? E aí, toda vez que ela vê aquilo de novo, ela pega um novo fragmento e ela vai montando na cabeça dela a historinha ali do que ela tá aprendendo. E muitas vezes ela vai interpretar o que faz sentido para ela, né? Alguma coisa que faça sentido ali para ela. Então, ela não consegue aprender tudo da história. E a gente é assim também, né, gente? Quando a gente lê um livro, depois você vai reler. Vocês já releram um livro? É muito legal. Porque parece outro livro. Porque dali você vai tirar aprendizados novos, né? Então, mas bora voltar aqui pro mito da caverna. Então, o que acontece? As pessoas ficavam acorrentadas ali, vendo essas projeções, e elas não conseguiam e não queriam sair dali por medo, né? Elas buscavam as seguranças, buscavam, tá, beleza, aqui não tá lá essas coisas, mas isso aqui eu conheço. E aí a gente faz um paralelo
com... Tem um estudo muito legal que chama Desamparo Aprendido, né? Que eles fizeram com ratinhos, que os ratinhos para chegar na comida, ele tinha que tomar um choque. E só tinha aquele caminho. Ele tinha que tomar um choquinho, aí ele chegava na comida. Ele tinha que tomar um choquinho, aí ele chegava na comida. Aí abriram um novo caminho para chegar na comida. Só que os ratos não iam pelo novo caminho. Eles continuavam indo naquele caminho, mesmo tomando um choquinho, porque eles já sabiam que tinha recompensa lá depois. Quantas vezes a gente na nossa vida não fica naquela coisa que, beleza, é ruim, mas, tá bom, pelo menos eu conheço. É o ruim que eu conheço. Vocês já passaram por isso? Né? Tá bom, não tá lá essas coisas, mas pelo menos aqui eu tô em segurança, pelo menos aqui eu tô na minha zona, hoje o pessoal chama de zona de conforto, né? Eu tô aqui na minha zona de conforto, né? Eu conheço o que tá aqui, eu conheço as pessoas, então eu vou ficar por aqui mesmo. Isso vale muito, por exemplo, para a transição de carreiras. A pessoa tem medo de mudar de carreira ou mudar de nicho, né, para os empreendedores. Por quê? Porque, pelo menos esse nicho eu conheço. Eu não vou começar a fazer, sei lá, um tipo de conteúdo diferente. Por quê? Porque, esse daqui que eu faço eu já conheço, eu já sei como é que é. Por mais que às vezes não seja o melhor pra você. Por quê? Porque você não consegue nem... Gente, quando você não consegue nem enxergar o que você pode fazer além disso, realmente é impossível. Né? Se a gente não vê o que a gente pode fazer, da onde vem a nossa imaginação? Né? Ela vem das coisas que nos alimentam. Do que a gente estuda, do que a gente lê, do que a gente assiste, das nossas experiências, das coisas que a gente passa com as pessoas. Não é assim que funciona? Gente, contem pra mim se tá fazendo sentido ou não, hein? Bora lá! Tá? E aí o que acontece? Eles ficam lá acorrentados vendo tudo isso. Só que tem um deles que resolve soltar, né? Ele consegue sair da corrente e ir lá pro mundo lá de fora. Deixa eu ver que eu trouxe uma outra imagem aqui. E ele consegue ir pro mundo lá de fora. Só que olha só, ele passou a vida toda dentro daquela caverna escura, só vendo projeções na parede. E quando ele sai, gente, quando a gente fica muito tempo, né, com a luz apagada, a hora que acende a luz, o que acontece? Dói o olho, não é? A primeira coisa que a gente faz é, meio que renegar aquilo. A gente fecha o olho, dói o olho. Então, muitas vezes, né, as pessoas não querem sair dessa caverna, por quê? Porque na hora que sai, dói. E dói mesmo, gente. Dói, crescer dói. Né? Eu vejo minhas filhas crescendo, né? A Maria Eduarda tá na fase do estirão, ela tem 10 anos. Então ela tá naquela fase que ela tá... Nossa, meu Deus do céu, a Maria Eduarda já tá quase da minha altura, né? A bicha vai ficar maior que eu. E aí ela fala, mãe, minha perna tá doendo. Né? Agora começa a fase do corpo desenvolver, o peito dói, né, mulherada? A gente sabe muito bem como que é essa fase. E realmente, crescer dói. Infelizmente, né? Mas crescer dói. Então sair da caverna, na hora que você olha toda aquela claridade, vê o mundo lá fora, o sol na sua cara, dói. E aí o que ele faz? Não, mas eu preciso voltar pra eu avisar o povo lá dentro. Porque depois que passa esse momento de dor, começam a vir as coisas boas. E eu lembro, eu gosto do Jerônimo Temel, né? Ele fala um negócio que eu acho muito legal, que ele fala assim, antes de melhorar, piora. Então, por exemplo, você vai entrar na academia, né? Cara, antes de melhorar, antes de você ter algum ganho ali naquela academia, piora, não piora? Nossa, dói pra caramba, é difícil sair de casa, né? Às vezes a gente tem vergonha de ir pra academia, enfim. São dores ali, realmente, que a gente tem que ultrapassar. Eu gosto muito de falar, meu irmão é surfista, né? Ele adora surfar e tal. E ele fala muito, ele fala, cara, antes de eu ir lá conseguir pegar as ondas, eu tenho que passar a fase de arrebentação, né? Eu tenho que conseguir passar as ondas para eu pegar uma onda boa lá para conseguir surfar. Então, antes da gente atingir aquela parte boa do que a gente quer, tem essa parte ruim mesmo, né? Então, a gente vai falar de imagem, pessoal. Antes de você atingir aquela imagem que você deseja, cara, é difícil, dói, né? Muitas pessoas, isso acontece muito, gente. As minhas alunas começam, né, a despontar, a ficar mais linda e mais confiante e tal. E as pessoas em volta falam o que pra ela? Nossa, você tá diferente. Nossa, por que você tá se arrumando tanto? Onde você vai arrumada assim? Às vezes o marido fica com ciúmes, né? Às vezes as amigas ficam com ciúmes, né? Vocês já ouviram isso? Sabe uma coisa que me falam muito? Gabi, eu não quero me arrumar demais. Olha isso, eu não quero me arrumar demais porque as pessoas da onde eu trabalho, elas vão me achar metida, elas vão me achar snob, elas vão, sei lá, né, vão desconectar de mim. O que elas vão falar de mim? O medo de você despontar, né? Por quê? Porque as outras pessoas não conseguem despontar, então o que elas vão fazer com você? Elas vão querer te puxar de volta pra caverna. E, gente, isso não é maldade. Às vezes é, né? Mas normalmente não é maldade. Por quê? Porque elas não estão enxergando lá fora.
Então ela quer te trazer de volta para a segurança. E aí, fazendo um paralelo com arquétipos, o que acontece, né? Dentro dos arquétipos, a gente tem as 4 motivações principais, né? Dentre essas 4, tem 2 que são muito fortes, que é estabilidade, controle e risco e maestria. Uma tá na ponta aqui, a outra tá na ponta aqui. Elas são praticamente uma dualidade, né? Ou você corre risco, ou você tá lá no seu controle, na sua segurança, no conforto ali, vamos dizer assim. E muitas vezes a gente fica nessa parte de segurança por medo, né? Isso que a gente tá conversando aqui, o medo de sair, o medo de despontar, o medo de aparecer, né? Quantas de vocês têm medo de falar do que trabalham? Nossa, às vezes tá em um ambiente, tem um monte de mulher lá, deixa eu tirar essa imagem agora. Tem um monte de mulher lá, um monte de gente que você podia estar fazendo networking, podia estar conversando, só que a gente, às vezes, deixa, depois eu falo. Não quero atrapalhar. E aqui no Brasil a gente tem essa cultura, né? De não querer ser chato, de não querer falar sobre o que você faz, de não querer ser diferente dos outros. Por quê? Porque o nosso pertencimento, conexão com as outras pessoas é muito forte. E eu não tô falando que você tem que romper isso, né? Mas você tem que começar a fazer as coisas por você. E aí, como no começo da live, o que eu falei? Muitas alunas vêm pra mim e falam assim, Gabi, eu quero trabalhar minha imagem pessoal porque eu sei que assim eu vou vender mais. Eu quero trabalhar minha imagem pessoal porque falaram pra mim que é importante pra eu conseguir cobrar mais caro, sei lá, né? Mas aí, o que você tá fazendo? Você tá fazendo isso pelos outros. Você não tá fazendo isso por você. Você não tá fazendo isso porque você quer se sentir melhor com você, porque você sabe todo o potencial que você tem. Gente, quantas de vocês investem pra cacete, né? Em curso, né? Não falei isso aqui. Investe em curso, em mentoria, e não sei o que, um monte. Ou investe em uma pós-graduação, faz outra faculdade, sei lá, né? Vai investindo nessa parte de conhecimento, né? E não se mostra. E tem vergonha de falar de todo esse conhecimento. Porque é arrogância. Se eu ficar falando do quanto que eu sou boa, eu sou arrogante. E aí, como que a gente pode fazer isso de uma forma sem você precisar ficar falando? A gente tem uma ferramenta muito poderosa, que é a nossa comunicação visual, né? As pessoas vão olhar pra você e elas já podem entender isso, de uma forma que você não precisa ficar falando isso, tá bom? Faz sentido, gente? Vocês estão muito quietos. Fala pra mim, Gabi, tá fazendo sentido. Gabi, não tô entendendo nada, tá muito subjetivo, muito filosófico. E realmente, né, gente, o mito da caverna de Platão é filosofia pura, tanto que, né, em cursos de filosofia muitas vezes se começa por esse mito, tá? Mas pra mim, cara, filosofia é a raiz de tudo, né? É como a gente entende a vida, é o estudo da vida, né? E realmente, assim, é uma forma da gente aprofundar, né? Trazer mais significado para as coisas. Mas, Gabi, a gente vive no mundo materialista. Claro que a gente vive. É importante entender, e aí que tá o erro que eu falei pra vocês da interpretação do mito da caverna. O que acontece? O que as pessoas fazem? Vão explicar o mito da caverna e falam assim, aquela fase, deixa eu voltar com a imagem aqui pra vocês. Quando a pessoa tá ali só vendo a projeção, né? Ela tá só olhando a parte material. E aí você tem que sair daí pra você ir pra parte espiritual, né? Pra parte, pode ser espiritual ou mente, né? Que hoje às vezes a gente fala espiritual, o pessoal já atrela com religião, né? Mas pode ser religião se fizer sentido pra você. Mas, então tem que trabalhar o seu mindset, né? Vamos trabalhar mindset e tal. Então, mas não é um ou outro. É aí que mora o erro. Sabe? É aí que mora o erro. E aí, trazendo para a imagem, muitas pessoas falam assim, o que importa é o que você é por dentro, é a sua essência, o conteúdo que você tem, o seu conhecimento, o quanto que você estudou, não sei o que, é isso que importa. Isso importa também, sabe? Em um mundo que a gente tem tantas opções, por que eu tenho que escolher uma só? Eu só tenho, só essa parte, né? Por dentro, por dentro, por dentro. Por que eu não posso ter os dois? Então, essa que é a interpretação errada que eu vejo muitas pessoas fazendo no mito da caverna, né? Que é, então eu só vou olhar pra dentro, eu tô aqui nessa parte material, né? Material, o mundo capitalista, o sistema, tô vivendo isso, e aí eu vou renegar tudo isso, e agora eu vou viver só com a parte espiritual. Esse é o problema é a dualidade. É quando você sai de um e vai pro outro extremo. Sabe como isso acontece com a imagem pessoal? A pessoa começa a se arrumar e aí ela vai pro extremo. Ela vai e começa a ficar super, super montada. Às vezes ela quer ser mais sensual, por exemplo.
Uma mulher que tem, né? Nunca se mostrou, não sei o que. Agora eu quero ser mais sensual. Aí ela vai pro extremo do sensual. Ou a pessoa que todo mundo, que ela chega pra mim com uma situação do tipo, Gabi, as pessoas não me levam a sério, que eu sou muito boazinha, que todo mundo passa por cima de mim, não sei o que. Aí ela vai pro extremo, né? Não, agora eu vou ser dura, vou me vestir toda tradicional. Entra no primeiro trabalho como estagiária, por exemplo. Vai estar se vestindo igual a época de faculdade. Foi promovida. O que ela quer fazer? Agora eu fui promovida, começa a se vestir com terninho, né? Começa a se vestir igual, muitas vezes vocês falam pra mim assim, Gabi, eu comecei a usar as roupas da minha mãe, porque eu preciso parecer mais velha, e aí joga no extremo. Gente, quantas e quantas vezes já vi isso acontecer? Mas muitas. Ai, que linda, Ana Célia, minha mentorada. A Gabi está me tirando da caverna. A ideia é essa, gente. A gente tem que sair dessa caverna, mas não com essa coisa de dualidade. Não de achar que agora é tudo, ou é tudo material, ou é tudo essência. Por que a gente não pode viver a E agora, será que eu vou falar certo, gente? Complementariedade, né? Os dois se complementam. E pra mim, esse é o caminho, né? Você entender que, sim, você tem que trabalhar o seu interno, e isso pode ser com, né, conhecimento, sua parte espiritual, né, seu desenvolvimento emocional, tudo isso. Mas você também tem que trabalhar seu externo. Até porque uma coisa puxa a outra. Não é mesmo? Quando a gente começa a se arrumar mais, a gente começa a se amar mais. Quantas vezes eu vejo alunas minhas que trabalham imagem pessoal, né? E depois elas acabam, sei lá, emagrecendo, que era uma coisa que elas queriam fazer, mas era muito difícil, não sabia como fazer, não sei o quê. Chega pra mim, eu vou esperar, eu quero emagrecer primeiro, pra depois eu trabalhar minha imagem pessoal. E muitas vezes o processo às vezes é o contrário. Por quê? Porque a pessoa tá tentando emagrecer de uma forma que ela odeia aquele corpo. Ela não gosta do corpo que ela vê no espelho. E aí ela vai pra esse processo de emagrecimento com raiva, sabe? Gente, na boa, não tem nada que nasça de bom de um lugar que começa com raiva, né? Só que quando ela começa a trabalhar a imagem, por exemplo, ela começa a se amar mais, ela começa a se sentir melhor, e aí ela começa a cuidar de outras coisas, ela começa a cuidar da saúde dela, ela começa a cuidar do relacionamento, ela começa a cuidar mais do negócio dela, do trabalho dela, da vida profissional. Quem já fez reforma em casa? Conta aí pra mim. Você vai lá e reforma a sala. Aí a sala fica linda, né? Aí você chega na cozinha e fala, e agora? Agora eu quero reformar a cozinha. E agora eu quero... Né? Uma coisa vai puxando a outra, não é assim? Aí a gente quer que as coisas vão melhorando. E é isso que... Cara, a imagem tem esse poder, né? Ela tira a gente dessa coisa de tipo... é só o superficial que vale, né? A gente começa também a trabalhar o interno. E tem uma frase que eu gosto muito, né? Que eu até ganhei um quadrinho de uma aluna minha. Que eu falo assim, o que tá fora tá dentro, o que tá dentro tá fora. Então, se o seu externo tá todo bagunçado, cara, lá dentro você também tá bagunçado. Se o seu externo, você usa roupas e faz, né, do tipo de querer distanciar as pessoas, você quer distanciar, você que tem medo de se abrir para as pessoas. Você tem medo de se abrir para as pessoas. Quantas vezes eu atendo mulheres que são duras, sabe? Que, não, eu não quero, não quero passar nada de sei lá, empatia, de feminilidade, delicadeza. A gente tá vivendo uma era muito que é isso, né? As mulheres estão cada vez mais renegando o estilo romântico. Não, porque não pode usar estilo romântico passa fragilidade, não sei o que. Aí o que ela faz? Vai pro extremo. Dureza. Nossa, você vira um chefão. Energia masculina lá no alto, né? Vira um chefão da casa. Às vezes começa a ter problema no relacionamento, porque começa a tretar, né, com o marido. Gente, eu já passei por essa fase. Eu tive uma fase muito forte, assim, né? Do tipo, em que não, agora que eu sou a empresária de sucesso. Então, a empresária de sucesso, ela é forte. Toma, meu amor, pode desenhar aí, vai lá. A empresária de sucesso, ela é forte. A empresária de sucesso, nossa, ela não se baixa a cabeça pra ninguém, né? Empoderada. Aí, o que aconteceu dentro de casa? Comecei a ter conflitos com o marido. Por quê? Porque eu tava competindo de dominância ali com ele, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas dualidades, tá? A Carol, saudade das suas lives. Carol, seguinte, gente, hoje é a primeira live. Vou fazer 22 lives com vocês esse mês de março, tá? Então, eu vou vir com vocês todos os dias da semana, às 11 horas. E a gente vai aprofundar. Qual que é a minha proposta pra vocês aqui? E aí, quem topar, vem comigo, vamos junto. É a gente sair da caverna.
tá? É a gente sair dessa coisa de ou um ou outro, desse medo, desse negócio de tipo, eu só vou trabalhar marketing mais porque os outros estão falando. A gente vai sair da caverna, combinado? E a gente vai pra onde, Gabi? Pelo amor de Deus, porque sair também, saindo sem caminho aí, né? Não adianta nada. Aí a gente entra na história da Alice, né? No País das Maravilhas. Lá, essa é uma clássica, né, gente? Vocês sabem do que eu tô falando? A clássica do tipo, Alice, pra onde você quer ir? Aí ela fala, não sei. Ele fala, então qualquer caminho te serve. Não é essa a minha proposta pra vocês, tá? A gente vai sair da caverna e a gente vai entrar no mundo da mulher moderna. O que é isso, né? O mundo da mulher moderna? Gente, o que é ser uma mulher moderna? Né? É ser uma mulher que sabe se posicionar. É ser uma mulher que sabe falar não porque não faz sentido pra ela. Falar sim pro objetivo dela. Gente, quantas vezes a gente se coloca lá em último lugar? Vem filho, vem marido, tudo vem primeiro, né? Tudo vem primeiro. E a gente tá lá em último lugar. E não tem como, gente. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu tenho uma aluna que, assim, nem cortar o cabelo por ela não cortava. Sabe? Tinha, porque agora ela não faz mais isso. Nem cortar o cabelo por ela, porque o meu marido gosta do meu cabelo assim. Porque, sei lá, a minha família acha que eu tenho que... Gente, quantas vezes eu ouvi isso? Né? E aí ela acha que se ela começar a se posicionar, vai pro extremo. Não, mas aí as pessoas vão me achar arrogante. Gente, não precisa trabalhar com os extremos. A gente tem o caminho das coisas se complementando. Tá bom? A Dani, quero sair da caverna. Vamos sair da caverna, gente. Bota aí pra mim, fala, Gabi, quero sair da caverna. Porque é isso. Como que era o mundo das cavernas, né? Era aquela coisa assim, do tipo, tem aquele papel, né, da mulher que só cuidava dos filhos, só ficava ali, né, cuidando da cria, não é mesmo? E o homem saía pra casa. E aí tudo hoje o pessoal quer explicar assim. Tem um livro, ele é bom, mas eu fiquei com uma raiva desse livro, que é o Mulher, Polvo, Homem, Cobra. Não só esse, gente, vários livros de relacionamento de casais. O que eles falam nesse livro? De uma forma geral. A mulher tem que entender o homem, né? Porque tem que entender. O homem é assim, é assado, não sei o quê, e a gente que entenda como que é o mundo deles. E, gente, é uma via de duas mãos. Um tem que entender o outro também tem que entender o um. Não é tudo eu e nada você, ou nada eu e tudo você. Tem o caminho das coisas se complementares. Então, às vezes as pessoas falam assim, Gabi, eu tenho que, sei lá, fazer vídeo ou foto. Eu falo, cara, faz os dois. Vê o que você é melhor fazendo. O que você for melhor fazendo, você faz mais. Mas faz o outro também. Gente, faz sentido? Pelo amor de Deus, me responde. Ou sou só eu doida que penso assim, né? A gente tem esse caminho do meio. O caminho onde as coisas se complementam. Então, eu nem quero que vocês fiquem toda trabalhando lá, só imagem, e esqueçam da parte interna. E nem também só a parte interna. Porque ninguém vai bater na sua porta perguntando, oi, Helenice, que chegou aí agora, Helenice, vou pegar você agora pra Cris. Oi, Helenice, vem aqui trabalhar comigo. Oi, Helenice, deixa eu comprar de você. Sabe um exemplo clássico que isso acontece muito aqui nas redes sociais? Quando a pessoa trabalha com produto e bota só foto do produto e não põe preço, por exemplo. Gente, esses tempos atrás aconteceu comigo. Eu tava procurando... Eu queria umas bolsas de couro, assim, mas eu queria de uma marca mais artesanal, né? Não queria pegar umas coisas... Sei lá, não queria comprar de grandes marcas. Queria uma marca mais artesanal. Eu comecei a buscar aqui nas redes sociais. E eu achei uma marca... mais de uma, mas tinha uma em especial, coisa mais linda, né? E eu tenho mania, às vezes, de ficar olhando essas coisas de noite, né? E aí, a única forma de comprar era pelo WhatsApp, né? Aí eu falei, caramba, eu tô aqui com o cartão na mão, doida pra comprar. Achei lindas as peças e tal, só que eu não tinha como comprar naquele momento. Eu ia ter que esperar outro dia, acordar, mandar mensagem pra pessoa, a pessoa me responder. Não tinha preço, não tinha nada. Só tinha foto da bolsa lá e, tipo, as opções de cores. E ela, bolsa linda, maravilhosa de couro, blá, 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 blá. Aí os comentários, quanto é? Mensagem, como que é? Preço no direct. Aí eu falo, gente, você vê que isso assim, a pessoa, ela quer que a gente vá na página dela, que a gente bata na porta dela, que a gente entre no WhatsApp dela, que a gente peça pra ela vender pra gente. Esquece. Não vai. Sabe? E isso é um paralelo com a imagem, porque se você não trabalha a sua imagem pessoal, você só trabalha seu conhecimento e você acha que as pessoas vão bater até você, pedir seu currículo em pleno 2022, não vai, gente. Não vai.
Não vai. E aí, por isso que a gente tem que entender, tanto o mundo que a gente vive hoje, o mundo é materialista? Sim. É sim. Imagem, ponto? Conta. Comunicação visual. Por que comunicação visual é tão importante? Porque ela é muito fácil de ser entendida. Ninguém ensinou vocês a interpretarem a imagem. A gente já nasce com isso. Aí vem Jung aqui, né? Porque eu tava falando com vocês de arquétipo. É o tal do inconsciente coletivo, né? Então a gente tem alguns símbolos, algumas cores, a gente tem algumas informações que elas já vem no nosso hardware, vamos dizer assim. Isso vai passando de geração para geração. E Jung chega a dizer que isso é tipo como se fosse genético, né? Não sei se ele usa exatamente esse termo, mas isso vai passando, né? É o nosso inconsciente coletivo. Todas as pessoas têm esses dados imputados, né? Você não ensina um bebê, você tem que ensinar um bebê a ler, a andar, a comer, né? A interpretar texto, ele tem que aprender tudo isso. Mas ele não aprende a interpretar a sua feição. Bebê, gente, ele lê a nossa expressão facial o tempo todo. E eu brinco que eu fazia um experimento com meu primo quando eu era criança. Tadinho, eu tinha um priminho, eu tinha lá uns 12 anos, e eu tinha um priminho que ele tinha um aninho, assim, né? E eu adorava ficar brincando com ele era a minha boneca, coitado. Aí eu lembro que eu pegava ele assim, colocava ele sentadinho, aí eu ficava olhando pra ele, aí eu fazia cara de brava pra ele. Ficava olhando um tempinho com ele, com cara de brava. Aí ele ficava assim, ele começava a chorar. Aí ele começava a chorar, eu ficava rindo e brincando. Aí ele parava. Aí ele parava e ficava fazendo cara de bravo. Aí, coitado. Mas o que ele tava fazendo? Ele tava pegando a minha expressão facial e reagindo à minha expressão facial. E a gente faz isso o tempo todo, gente. Você vê uma cor vermelha. Opa, perigo. E isso é só no Brasil? Todo lugar do mundo o sinal é vermelho. Que é a hora que você tem que parar, prestar atenção. Não é? Azul é a cor da credibilidade em todo lugar do mundo. Por quê? Porque é a cor que a gente mais enxerga. Sabe? Então, gente, essas coisas são arquetípicas. E o que é arquetípico? São pensamentos arcaicos. Traduzido a cada letra, arquetípicos, né? Então, arquétipo, o ar que vem de arcaico, né? E tipos, padrões, formatos, né? Então, são coisas, pensamentos, padrões, linguagens arcaicas, que estão com a gente desde sempre. E elas vão passando de geração para geração. É assim que acontece. E quando a gente trabalha com essa linguagem arquetípica, essa linguagem visual, isso é muito poderoso. Por isso até que eu sempre falo, gente, vocês têm que tomar cuidado com as coisas que vocês aprendem em relação à semiótica, simbologia, né? Psicologia das cores e tal. Porque é uma ferramenta muito poderosa. E a gente pode usar isso para coisas ruins. Por exemplo, quem viu na Netflix agora, que tá super em alta, aquele Inventando Ana, outro também, que a história é bem parecida, né? O Golpista do Tinder. Vocês assistiram algum desses dois? Conta aí. O Golpista do Tinder, aquele Inventando Ana. Eu assisti os dois porque, fala muito do que eu trabalho, né? O que esses dois filmes, uma é série, né, e outro é o filme lá. É um documentário, na verdade, né? O que esses dois ensinam pra gente? Que quando as pessoas usam a imagem de uma forma errada, e quando eu tô falando de imagem, gente, eu não tô falando só de look, não tô falando... Mas a sua imagem, tudo que você tem ao redor, é posicionamento também. Então a pessoa vê você, por exemplo, o golpista do Tinder, o que ele fez com a menina? Pegou ela no final de semana lá, um dia lá, botou ela no jatinho privado dele, levou ela para um hotel maravilhoso, tal, mostrou o quê? Criou nela uma percepção de valor altíssimo, do tipo, cara, ele é muito rico. Nossa, esse cara é o... E além disso, olha como ele brinca com essa coisa das histórias que são contadas pra gente na infância, né? Ele era o príncipe, não era? Era o príncipe maravilhoso, ricaço, né? O herdeiro que veio buscar a menina e ele se apaixonou por ela e ele resolveu cuidar dela. E aí ele vai lá e começa a mostrar o quanto que ele é rico, 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 maravilhoso. A hora que a pessoa já comprou essa ideia dele, né? Já acreditou. Aí ele começa com os jogos, né? Do tipo, ai, eu tô sofrendo aqui, bloquearam minhas contas, meus inimigos, tem que ter um inimigo. Sempre tem que ter um inimigo, não é mesmo? Meus inimigos querem me matar e papapá, estão me perseguindo, eu tô precisando de dinheiro. E a menina, coitada, que tá lá toda apaixonada já, e o pessoal julga como se ela, ai, porque ela tá interessada no dinheiro dele. Gente, essa mulher, ela quer proteção. Segurança e dinheiro traz sim segurança e proteção, não é mesmo? Muitas pessoas fazem pra mim, ai, que eu quero, sei lá, fazer mais dinheiro, eu quero, por quê? Ah, porque eu quero ter uma vida confortável, poder dar conforto pra minha família, poder ter escolha, não sei o quê.
mas você quer ter segurança para ter escolha. Porque se liberdade fosse o seu valor principal, você ia se libertar independentemente do dinheiro. A gente pega um andarilho, a gente pega a galera que vai pra praia vender miçanga, né? Essa pessoa realmente tem liberdade em primeiro lugar. Por quê? Porque pra ela, tendo dinheiro ou não, filho, o que preenche ela é não ter amarras. Agora, se pra você quer ter dinheiro, pra você ter essas opções, essas escolhas, pra você a segurança é muito forte. É muito importante. Tá? Tá fazendo sentido, meu povo? Conta pra mim se tá fazendo sentido. Tá fazendo ou não tá? Eu tô achando que eu estou falando aqui, vocês estão falando, ih, essa Gabi é doida, tá viajando. Ó, momento festa, vocês gostaram do meu brinco novo? Olha como ele é lindo. Nossa, eu amei ele, olha. Sabe por que eu gostei dele? Ele tem as... Você gostou, Bia? Ó. Sim, eu gostei. Ele tem as linhas retas, ele faz essa ponta, peraí, só não bate no fone, filho. Ele tem essas linhas assim, ó, fazendo uma linha reta, né, que é a linha... Gente, as linhas retas, né, principalmente grossas, são as linhas da estabilidade. Aqui no caso, eu misturo, né, porque ele tem um movimento, então traz mais dinamismo, inovação, tá? Gente, quais são meus arquétipos principais? Eu tenho dois, né? Um é mais forte que o outro. Eu tenho tanto o criador quanto o sábio. Né? Então, o criador é o da inovação. Só que como que é a criação pra mim? Né? E, gente, demorou anos pra eu entender isso. Que muitas vezes as pessoas vão explicar, né, o arquétipo do criador como o arquétipo do... Eles chamam até de performista, já vi gente chamando. Que é como se ele fosse artista, sabe? Ah, é a pessoa que, sei lá, pinta, ela tem algum talento artístico. E, meu, não necessariamente. Porque aí por isso que eu não gosto de chamar de criatividade, eu chamo de criador. Porque, na verdade, o criador, ele precisa criar coisas para colocar no mundo. Ele precisa fazer isso. Então, ele tem muitas ideias, ele tem a cabeça borbulhando, e nós, empreendedores, temos muito disso, tá? E aí, ele precisa trazer isso em formatos. Isso pode ser, gente, a forma que você entrega o seu serviço, a forma que você entrega o seu curso, a sua mentoria, a forma que você entrega os seus produtos. Se você cria seus produtos também, né? Você realmente cria aquilo com as suas mãos, mas não necessariamente criar com as mãos. Pra mim, né? Como que eu ativo e mantenho esse arquétipo do criador? Eu crio imagem de mulheres, né? Só que, na verdade, eu não crio, eu lapido, porque aquilo já tá lá dentro, eu só puxo pra fora. E é assim que eu ativo o meu arquétipo do criador, tá? Deixa eu ver os comentários de vocês, mandam aí. Ah, muito sentido, com elegância e coerência. Ah, obrigada, Dani. Que bom, gente, vocês estão entendendo aqui. Chegou agora, bem-vinda, Lu. O nome dos filmes, Mãe Digital Lariane. Eu falei do Inventando Ana, que é uma minissérie que tá na Netflix, e falei do Golpista do Tinder, que é um formato de documentário, assim. Que é isso que eu expliquei, que eles fazem toda essa narrativa de imagem para depois a gente entender quem eles são por dentro, né? E esse é o perigo dessa ferramenta, tá, gente? Então, pelo amor de Deus, não vão querer criar situações, criar uma imagem, né? Criar lá um posicionamento que não tá coerente com quem você é, tá? Você pode acabar enganando as pessoas. Sempre digo isso sobre dinheiro, as pessoas me taxam de interesseira. Ser ambicioso não quer dizer ser... Isso, exato, ser valor. Exato, gente. O dinheiro... ele é o veículo. E onde que você vai chegar é o que importa. Ai, que linda, Bia. Tá linda, minha linda. Quero mostrar. Depois eu deixo você mostrar no final. Ela quer mostrar o desenho que ela fez no rosto dela. ó a expressão, né? Precisa se expressar, se pinta inteiro. Tá? Então, o veículo. E aí, vamos trazer mais aqui? Imagem pessoal é veículo. O destino que é o que importa, tá? E ó, pelo amor de Deus, o fim não justifica os meios, tá bom? Os dois fazem sentido, as coisas têm que ter significado, tá? Então, ter dinheiro é importante? Claro que é. Claro que é. Só que o que você vai fazer com isso? Pra onde você vai com isso, né? Isso também é importante, até mais importante. Aí hoje o pessoal fala assim, propósito, porque esse é o seu propósito. Dê o nome que você quiser dar, né? Mas o que isso vai trazer pra você? É segurança? É estabilidade? Ou não, eu quero realização pessoal. Eu quero ter dinheiro para eu conseguir realizar os meus sonhos. Eu quero ter dinheiro para eu me conectar com mais pessoas.
quando eu vou, né, dou minhas aulas, eu sempre pergunto para as meninas, falo, tá, mas por que você trabalha no que você trabalha? Como que você chegou até aqui? Conta um pouco pra mim aí da sua história e tal. E aí cada uma tem um caminho, né? Uma fala que o sonho dela, né, é melhorar a vida de outras pessoas. Então, muitas chegam falando que querem ter alguma ONG, alguma coisa assim. E para isso elas precisam fazer dinheiro primeiro, para ela conseguir sustentar sua família, para daí conseguir ajudar outras pessoas. Então, o que ela tá buscando? Falando das 4... Lembra que eu falei para vocês dos arquétipos? Os arquétipos, eles têm 4 motivações principais. E às vezes, gente, é mais fácil a gente entender arquétipo pelas motivações principais do que querer entender um a um. Se você já entender a sua motivação principal, você já vai, nossa, assim, anos-luz, sabe, de entendimento sobre arquétipos. Então, quais são as 4 motivações principais que a gente tem? E aí eu quero dizer que a gente não é um ou outro. Lembra? Aqui comigo a gente não trabalha com dualidade, a gente não trabalha com um ou outro. A gente trabalha com a mistura dessas coisas, combinado? Vamos partir sempre desse pressuposto, tá? Então, quais são esses 4? A pessoa quer realização pessoal, eles chamam de individualidade, ela quer pertencimento ao grupo. Então tá aqui, né, realização pessoal, pertencimento ao grupo. Quando essa pessoa tá numa realização pessoal tão, vamos dizer, nesse extremo, né, essa pessoa não consegue se prender a ninguém. E aí tem 3 caminhos para chegar lá, mas essa pessoa não consegue se prender a ninguém. Um casamento para ela é uma prisão. Ficar muito tempo na mesma cidade é uma prisão. Ficar muito tempo trabalhando no mesmo negócio é uma prisão. Por isso que eu vejo muitas pessoas que têm dificuldade, às vezes, em ter constância, né? Constância no seu trabalho, constância. Eu vou trazer para a vida profissional, né? Constância na sua vida profissional. Por quê? Porque já começa a dar um faniquito dentro dela, ela começa a sentir, né? Agora eu vou mudar tudo. Aí muda de nicho. Tem gente que muda de nicho direto, né? Nossa Senhora. A pessoa vai mudando. Aí não dá tempo de construir nada. Tá linda, meu amor. Tá. Termina lá, a hora que eu terminar aqui, eu vou deixar você mostrar, tá bom? Uhum. Gente, a Bia, ó a performática aí, né? Ela quer aparecer. Ela tá se desenhando inteira pra depois mostrar pra vocês. Então vocês ficam até o final pra ver a Bia toda desenhada, tá? Entendeu? Então, essa pessoa que tá nessa realização pessoal no extremo, ela não tem conexão com ninguém. Agora, a outra pessoa, na outra ponta, olha como o problema da dualidade. Então, realização pessoal no extremo, individualidade no extremo, você se torna uma pessoa extremamente egoísta e não vai conseguir nunca, né, ter conexões. Aí a gente vem para o outro extremo, que é o grupo de pertencimento, que eles chamam de conexões. Esse grupo, se você tá no extremo dele, também não é legal. Por quê? Porque aqui você não se sobressai. Lembra no começo da live que eu falei pra vocês que tem mulheres que falam, Gabi, eu tenho medo de começar a me arrumar, eu tenho medo de despontar e as pessoas começarem, sei lá, a me achar arrogante ou ter inveja, não sei, né? Pode acontecer um monte de coisa aí. Então, essa pessoa que tá nesse lugar, ela tá só olhando pro grupo e ela não olha pra ela. Então, muitas vezes ela vai se rebaixar, ela vai se diminuir pra ela caber na média do grupo, né? Ou ela vai tirar sarro dela mesma para se diminuir, para caber na média do grupo. Deixa eu ver. Sabe quando a gente era adolescente? Né? Adolescente a gente vive muito isso, tá? É uma fase que a gente vive assim, pertencimento. A gente quer ver qual que é a tribo que a gente pertence, a gente é cheio de inseguranças e tal. Aí o que a gente fazia? Vocês faziam isso? Eu fazia. Ligava pra amiga, que roupa que você vai? Aí a amiga falava a roupa que, então eu vou mais ou menos parecida com você. Sabe? Por quê? Porque eu tava com medo de ficar diferente do grupo. E tem gente adulto que faz isso, gente. Adulto ali. Amiga, que roupa que você vai? Gente, pelo amor de Deus, sai desse lugar. É um lugar... Aí, ó, você tá lá na caverna do Platão, né? Tá lá enfiada na caverninha. Por quê? Porque você tem medo de sair, né? E você tá vendo que como esse mito da caverna, ele cabe em todos? Né? As 4 motivações? Então, se você tá lá, conexão, pertencimento ao grupo, vou abaixar a cabeça porque o grupo decide. Eu não tenho opinião própria. Eu só aceito o que o grupo tá me mandando. E aqui esse lugar é perigoso também. Você se anula completamente. Então, olha o problema da dualidade, ou um ou outro. Depois a gente tem aqui em cima, né? O maestria e risco, tá? E aqui embaixo, estabilidade e controle. Se você é uma pessoa que tá o tempo todo vivendo risco, né? Aquela pessoa que é viciada em adrenalina, que ela tá, nossa, tudo pra ela é ou tudo ou nada, né? Tá tudo, também é um lugar perigoso, concorda?
E se você tá aqui, estabilidade e controle, de novo, você tá lá na caverna do Platão, né? Você tá lá na sua redoma, você tem medo de sair de casa, você tem medo, né, de tudo que pode acontecer, você tá sempre olhando os piores cenários de tudo, correr risco pra você é, assim, uma coisa absurda. E aí tem aquele ditado, né, o seguro morreu de velho. Por quê? Porque você fica ali na sua redoma, você não desenvolve, que não tem como a gente se desenvolver nesse ambiente totalmente seguro, não existe isso, na verdade, né? E aí você não consegue despontar. E você vai se podando. Ah, mas porque eu tenho medo. Ah, eu tenho... Olha os medos que eu já ouvi aqui. Eu tenho medo de aparecer. Eu tenho medo de fazer live. Eu tenho medo de crescer. Eu tenho medo de, né, de me expor. Como se você já não tivesse exposta, né? Porque a hora que você sai na rua, você tá exposta. A gente não vive num mundo tão seguro assim. Não existe isso no extremo. E é isso que eu quero que vocês entendam. Não existe isso no extremo. Aí muitas vezes vocês vão ver pessoas falando de arquétipo, por exemplo, ela vai falar pra você, ah, mas você tem que escolher um arquétipo e viver esse arquétipo até o final. Não, pelo amor de Deus, porque se você escolhe um único arquétipo, você vai entrar na dualidade, você vai entrar no extremo, você vai viver aquele arquétipo muito profundamente e tudo na vida. Isso eu falo com minhas filhas e tudo na vida tem lado bom e tem lado ruim. Não é mesmo? Então, se a pessoa tá lá nesse controle, qual que é o lado ruim, por exemplo, de uma vida de muito controle? Né? Aí a gente, dentro do grupo de controle, a gente tem 3 arquétipos, tá? A motivação é a mesma, a diferença é que cada um tem o seu caminho para chegar lá, cada um tem o seu veículo. Lembra que eu falei do veículo? No caso do prestativo, por exemplo, o prestativo, ele tá perto um pouco ali de conexão em pessoas também, mas ele já tá no grupo de controle. O prestativo é o cuidador. Então é aquele ou aquela, né, a prestativa, a cuidadora, ela é aquela mulher que ela só olha para os outros, jogando no extremo, tá, gente? Ela só olha para os outros, ela só cuida dos outros, ela só nutre os outros, mas ela não se nutre. Por quê? Porque ela tá ali, aquele para ali é o controle, e para ela exercer aquele controle, tudo embaixo dela, né, tem que estar no devido lugar. Então pensa aquela pessoa que na casa, ela não pode ver uma caneta fora do lugar, já vai dando um trem dentro dela. Você tá vivendo esse arquétipo de uma forma extremista. Tá? Vocês conhecem alguém assim? Ou talvez seja você, né? Conta aí pra mim que eu quero saber. Gabi, eu tô vivendo isso, eu tô nessa fase. Vai contando aí que eu quero entender que momento que vocês estão. Então essa pessoa... E aí, por exemplo, né? Mãe. Às vezes a gente tem as mães que viram pra... Não corre, menino. Ai, menino, não pode sujar o menino. Ai, porque não pode... Começa a estabelecer tanto controle, e no caso dessa do cuidador, né, da cuidadora do extremo, ela tá olhando pro outro, certo? Então ela se renega e ela olha tudo para cuidar dos outros. Muitas vezes ela projeta dores dela na criança. Quantos pais querem que o filho seja médico, advogado, porque ou ele é ou ele gostaria de ter sido, não foi? Gente, uma coisa que eu vejo muito... Vocês já viram aquele programa de Miss infantil, de Miss criancinha? Vocês já viram? Me dá uma agonia aquele programa. Nossa Senhora. Por quê? Porque é a mãe projetando o que ela gostaria de ter sido na criança. E isso é o lado sombra do arquétipo do cuidador, da cuidadora. Ela protege tanto que aquela pessoa, né, aquela criança, é a mãe... Olha a Dani falando, minha mãe é assim. Então, gente, é aquela mãe que às vezes ela não aprendeu a, sei lá, falar inglês. Aí ela quer que o filho seja perfeito no inglês. É uma mãe que não se sentia bonita. Então ela quer que o filho esteja lindo, sempre perfeito. Sabe? Ela projeta nos outros o que ela gostaria. Eu tô dando um exemplo de mãe, mas isso pode estar em relacionamento, pode estar em várias esferas da vida, tá bom? Então, se você fala pra mim, se você conhece alguém assim, ou se você já se sentiu nesse lugar, às vezes você já esteve lá, despertou, ou agora você tá ouvindo isso e falou, caramba, talvez eu esteja nesse lugar, tá? Outra coisa, a gente tem o terceiro, o do meio, que é o governante, né? A governante. Vou falar no feminino aqui porque eu falo com mulheres, tá? Então, a governante. Quando a governante chega no seu extremo, a gente tem lá a Margaret Thatcher, é um exemplo de mulher governante, né, gente? Como que ela era chamada? A mão de ferro, né? Então, a governante, ela vira a tirana. Só ela tem razão. E quem vai contra ela... Vizinha, fazendo muito barulho, meu amor. E quem vai contra ela é o errado. Então, ela renega. Sabe como isso às vezes pode aparecer na mãe, por exemplo?
ela tá lá, cuidou, o filho começou a não querer fazer o que ela gostaria, né? O que ela, né, queria pra ele. Então ela simplesmente abandona o filho. Fala, então tá bom, então vai ser do seu jeito, tá? Vai lá, vai viver sua vida do seu jeito. Entende? Isso, ela está no lado sombra desse arquétipo do tirano. Tá bom? E por último, dentro desse de estabilidade e controle, hoje eu vou falar desse, tá, gente? A gente vai desenvolvendo esse assunto aqui, a gente vai sair da caverna, a gente tem 22 lives pra falar sobre isso nesse mês de março, combinado? Então, gente, segunda a sexta, tá fazendo sentido pra vocês? Então, de segunda a sexta, 11 horas, a gente vai ter um encontro até o dia 31 de março aqui. E se vocês verem que tá fazendo sentido, a gente for crescendo aqui o nosso movimento, eu vou continuando, tá bom? Mas lembra, tem que ser complementar. Nem eu posso dar tudo pra vocês aqui, né? Que aí eu vou ficar no lado sombra e eu não quero ser o lado sombra, eu evito esse lado sombra, né? Eu não posso dar toda a minha energia, mas eu também preciso receber a energia de vocês. Como que eu recebo isso em troca? Eu entendendo que tá fazendo sentido, vocês, sei lá, né? Ai, me repostando, falando, Gabi, comentando aqui, falando pra mim que tá fazendo sentido, manda os corações. Essa é a ferramenta que eu tenho pra entender de vocês que tá fazendo sentido, tá bom? É o jeito que a gente tem pra se comunicar aqui. Então, vão mandando aí pra eu entender que tá fazendo sentido e aí eu vou trazendo mais, tá? Então, por último, desse de estabilidade e controle, a gente tem o Criador, que é onde eu estou, né? Um dos, né? Não é o único. Depois, amanhã eu conto pra vocês o outro, tá? O Criador, ele quer trazer pro mundo, sim, estabilidade e controle, tá, gente? Ele não é essa criação louca, mundana, sem saber pra onde ele tá indo, não. Ele quer trazer isso. Só que acontece, quando ele tá no extremo, no lado sombra desse Criador. Ele tem a ideia na cabeça dele, tem várias ideias, mas ele não quer colocar essa ideia em prática, ele não quer fazer isso virar algo, porque ele tem medo de que as pessoas vão mudar aquilo, né? Elas vão pegar aquilo e vão alterar ou vão usar por uma função que ele não queria que tivesse aquela função. Ele não quer pôr aquilo pra fora para que não tenha interferência dos outros, entendeu? Então o que ele acontece quando ele tá no lado sombra? Ele não se mexe. Quem é perfeccionista aí? A perfeccionista, né? A mulher que é perfeccionista, não, eu vou esperar estar tudo certo pra eu agir. Eu vou esperar eu ter meu curso inteiro gravado. Eu vou esperar eu ter terminado a faculdade. Eu vou esperar, né? Fica nessa parte de eu vou esperar, né? Tá tudo perfeito pra eu agir. Gente, quantas pessoas esperam? E eu conheço muitas mulheres assim, infelizmente. Ah, não, eu só vou ter filho depois que eu terminar minha faculdade, depois que eu casar, que meu apartamento, minha casa estiver feita, que eu tiver minha realização profissional, que eu não sei o quê. Aí a gente tem a nossa bomba relógio dentro da gente, né? Vai chegando lá seus 40, aí vai batendo um desespero, porque não chegou em tudo que estava perfeito. Tá sempre esperando o momento perfeito. Esse é o lado sombra do Criador, né? A Luana falando, eu sou demais perfeccionista. E aí o que acontece? Não age. Por isso que ele tá nessa estabilidade, sabe? Que aí ele não age, ele não consegue se movimentar. E quando a gente não tem movimento, a gente não tem crescimento. Tá? Faz sentido, gente? Conta aí, deixa eu ver o comentário de vocês. A Fer tá falando que entrou por acaso, tá achando ótima a temática. Bem-vinda, Fer! Então a gente vai ficar aqui, ó, todo dia de segunda a sexta às 11 horas, tá bom? Pra gente conversar bastante sobre arquétipo, sobre imagem, sobre marketing, sim, porque isso tudo as grandes empresas usam muito bem no marketing, tá? Então não ache, gente, que quando você vai comprar uma roupa, você tá comprando pelo seu gosto somente. Você tá comprando porque essas empresas estão falando com esse lado nosso arquetípico, esse lado nosso primitivo, tá? É muito louco, viu, gente? Tendências, eu estudei já muito tendências de moda, né? Como que as tendências são geradas. E as tendências são estudos do comportamento de vários lugares do mundo. E eles vão vendo que, gente, é muito interessante. O jeito que o bairro super hipster, né, do momento lá de Tóquio, ele tem coisas em comum com o de São Paulo, com o de Nova York, com o de Roma, sabe? Eles têm coisas em comum. Então, eles traçam essas coisas em comum para traduzir isso em comportamento, em tendências que vão vir aí. E a moda é maravilhosa em fazer isso. E ela traz isso em vestimenta, tá? Deixa eu ver o que mais.
Fui fotografar a menina e ela não queria sorrir, e eu tentando. E ela, minha mãe disse que fico feia de aparelho. Gente, isso é tão perigoso. Nossa, porque a gente coloca essas coisas na cabeça das crianças e elas tomam isso como uma verdade absoluta. Quantas vezes eu já atendi mulheres com essa questão, viu, Dani? De falar assim pra mim, meu pai sempre falou que a minha irmã era mais bonita do que eu. Na minha própria família eu tenho isso, né? Minha mãe, ela era a patinho feio da família, né? As irmãs todas eram as lindas e tal, e os tios, ainda mais naquela época, né, gente? Porque essa daí é a mais feinha, tadinha. Minha irmã são 5 mulheres lá, né? Ela ouvia isso quando era criança, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas que a gente fala para as crianças, tá? Deixa eu ver aqui o que a Dani... Minha ex-sogra é assim, eu acabei sendo influenciada, virei mãe do meu marido e meu casamento acabou. Tá vendo, Dani? É quando a gente está no extremo desse arquétipo, né? Gente, nossa, assim, a gente tem muitos casos à nossa volta, é só a gente começar a prestar atenção. Depois dessa live aqui, vou deixar um exercício para vocês prático. Começa a analisar, sabe, a motivação das pessoas. Começa a entender os relacionamentos, o relacionamento do seu filho com o seu marido, o seu relacionamento com a sua mãe. Começa a olhar para isso de uma forma mais carinhosa, mais cuidadosa, né? Você vai ver que a gente tá nessas caixinhas o tempo todo. O perigo é quando a gente entra demais em uma só. Por isso que eu sou contra a gente bater em um único arquétipo. Isso faz sentido, gente, para empresas que não são marcas pessoais. Tá? Aí faz sentido. Agora, para nós que somos pessoas, não tem como a gente querer trabalhar isso, até porque vai fazer mal pra gente, tá bom? Ano passado eu tava assim, com o meu governante lá no alto, e eu trazendo, até a minha imagem, não sei se quem é seguidora mais antiga aí, eu tava com o cabelo mais curto, eu tava muito blazer preto, né? Trazendo muitas linhas retas e linhas grossas e tal. E aí eu tava nessa coisa muito dominante, muito governante. E aí eu entrei pro lado sombra. Então, a gente tem que estar o tempo todo autoanalisando, tá certo? Eu tenho uma colega que é tão perfeccionista que a filha dela de 10 anos tá com problema de autoestima. Tá vendo? E aí, olha que engraçado, Dani, isso é uma coisa legal que você falou. Porque quando nós somos... E aí, gente, nós que somos mães... Quem que é mãe aí? Conta pra mim. Nós que somos mães, a gente... Não, você sabe que é assim, né? As pessoas não aprendem com a gente falando. Gente, eu posso ficar aqui palestrando para vocês o quanto que imagem é importante, ou o quanto que essa imagem estar associada com a sua essência, com a sua identidade, o quanto que isso não pode ser levado ao extremo. Mas se vocês me verem fazendo isso, a minha fala cai por terra. E criança é assim, gente, né? Sabe aquele ditado? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Pelo amor de Deus, né? Esquece, porque a criança não vai fazer só por você falar. Ela vai fazer porque ela aprende com você. Ela aprende muito mais te observando do que retendo as informações do seu discurso lá, do seu sermão, da bronca que você deu nela. A observação é muito mais forte. E a observação, e aí a gente entrando agora nessa parte de como que o cérebro, né, trabalha e tal, a parte visual, ela tem muita força, ela retém muito na memória, né? Então a gente retém mais o que a gente enxerga do que o que a gente ouve. Pensa em uma aula aí que você gosta. Pensa lá na época que você fazia escola, faculdade, sei lá. Às vezes você lembra do rosto do professor, dos gestos, né, da voz e tal. Mas o conteúdo, ele vai se perdendo com o tempo. Então, o que a gente grava, né, de forma visual é muito mais forte. Você quer aprender mais quando você está estudando? Cara, faça aqueles infográficos, faça desenhos. É aquela história assim, você entendeu o que é que eu desenho? Eu quero que você desenhe, que eu vou entender muito mais com você desenhando, entendeu? Então, tudo que a gente observa, por isso que eu falo, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente ouve, e enxerga, e assiste, e consome, porque isso está criando memória, né? É o nosso background, né? São as coisas, informações que a gente está imputando no nosso cérebro. Lembra lá do mito da caverna? Se ele tá só enxergando maldade, monstro lá fora, mundo cruel, papapá, a nossa realidade é o que a gente enxerga, essa que é a verdade, né? Então, Dani, se a mãe tá lá, ela fala pra filha que ela pode ser tudo o que ela quer,
E a mãe, consigo, é uma carrasca perfeccionista e se xinga, ou, né, fala, ai, porque tá vendo, eu tô feia, eu tô não sei o quê. E a filha tá vendo isso, e a sua filha tá vendo, seus filhos estão vendo isso, né? Ou se ela vê você sempre se colocando em último lugar, ela tá vendo isso. Como que ela vai aprender a ser mãe? Ah, ser mãe é se colocar em último lugar. Então, eu vou me colocar em último lugar para ser uma boa mãe. Porque minha mãe era boa pra mim assim. E aí, se eu for entrar em psicanálise, a gente vai muito longe, né? Mas tem a... Ai, Jesus amado. Como que é o nome dela? A Melanie Klein. Eu acho muito interessante ela, como a psicanalista mulher. E ela foi a primeira a trazer crianças, assim, né? Fazer tipo, alguns estudos com crianças e tal. E ela falava muito isso, assim. Então, o que a gente faz com a gente, nosso filho tá observando o tempo inteiro, tá? Então, se você se maltrata, seu filho tá aprendendo a se maltratar também, tá? É profundo, né, gente? É muito profundo. Ah, mãe, sou mãe, tem várias mães aí, né? Meu pai nunca pediu pra gente ler, ele sempre leu muito. Todos nós tomamos gosto pela leitura, tá vendo, Lu? E aí, às vezes, a gente quer impor as coisas. Cara, a mudança que você quer ver na sua casa, começa a fazer por você. Às vezes, sei lá, você tá vendo sua filha indo pra um caminho que tá, né? E, gente, isso assim, principalmente na infância, né? Depois, na adolescência, é mais difícil. Porque o background dessa criança já está mais estabelecido. Por isso que é mais fácil a gente ensinar crianças que adulto. Porque adulto, você tem que entender qual é o conhecimento que ele tá chegando ali. Nós que somos mentoras, e aí você que dá aula, que tem curso, você que é mentora, você tem que pensar muito nisso, né? O termo ensinar para adultos é axiologia, se eu não me engano, né? Que é assim, você tem que entender qual é a bagagem que aquele adulto chega até você, para dali você partir com ele. Às vezes você vai ter que desconstruir alguns conceitos. Falando de imagem, às vezes a pessoa chega pra mim achando que elegância é uma coisa, e não é aquilo que é elegância. Eu consegui fazer estrelas. Que lindas suas estrelas, meu amor. Olha. Depois você faz, coloca aqui, ó, escreve seu nome aí que a mamãe vai colocar lá na geladeira, tá bom? Aqui, ó, mãe. É assim. Tá certo, turma? Gente, tá fazendo sentido essa live pra vocês? Mãe, Hoje foi surpresa, não combinei nada. Espera aí, meu amor, a mamãe tá acabando. Não combinei nada, vim aqui de supetão, vocês apareceram, espero que tenha ajudado, né? Que você entender se você tá em algum extremo. Eu vou deixar você mostrar. Se você está em algum extremo, né, desse arquétipo, se você está vivendo isso do lado sombra, cuidado, tá? É um caminho perigoso. Vamos vir aqui pro meio termo, né? Não um meio insosso, né? Não aquele meio termo morno, insosso. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de complementariedade, das coisas se complementarem, tá? Então, o que é o seu externo tem que estar alinhado com quem você é e você vai o tempo todo desenvolvendo os dois, tá? Gente, amanhã, 11 horas, eu volto. Vem cá, Bia. Deixa a Bia mostrar, gente. Pelo amor de Deus, ó. Mostra o seu desenho, Bia. Eu fiz esse coraçãozinho e essas bolinhas duas. Que lindinha. Coisa linda da mãe, fofa. Vai Eu lá. posso te mostrar Gente, como... amanhã às 11 horas a gente volta. Eu vou continuar com esse assunto com vocês. Hashtag saia da caverna. Se fez sentido pra você isso aqui, se você quer se aprofundar nesse tema aqui, espero você amanhã 11 horas, combinado? Um beijo, lindonas. Tchau, tchau.